Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Hoje na nossa aula a gente vai falar sobre ginástica de conscientização corporal. Mas o que é isso, hein? Vamos descobrir? Então, hoje na nossa aula a gente tem como objeto de conhecimento a ginástica de conscientização corporal, né? Tendo aí como tema transversal a saúde. E a nossa habilidade que a gente vai trabalhar hoje, ela tem esse código EF08EF11, e o que significa isso? Né? Que a gente precisa identificar as características da ginástica de conscientização corporal e discutir como a prática dessa manifestação pode contribuir para a melhoria das condições de vida, saúde, bem-estar e cuidado consigo mesmo. Para a gente poder começar, eu faço umas perguntinhas para vocês, tá? E aí eu gostaria da participação de todos, lembrando que quem quiser falar, para levantar a mão, para poder estar participando da nossa conversa inicial. Então, o que é ginástica? Quais são as ginásticas que você conhece? Será que alguma delas entra na categoria de ginástica de conscientização corporal? Lembrando que a gente já estudou nos anos anteriores sobre ginástica, né? E que a gente já viu que existe algumas categorias dentro dessa prática corporal. Isso aí, bem lembrado. E por que será que usamos o termo conscientização corporal? Será que esse termo quer nos dizer alguma coisa sobre esse tipo de prática? Isso, muito bem. Dando sequência, né, na nossa aula agora, depois dessa roda de conversa nossa, nós vamos para uma atividade prática. E nessa atividade prática, vocês vão ser organizados em 3 grupos. Cada grupo vai ler um texto, e esse texto ele estará disponibilizado nesses links. E vocês terão de 20 a 25 minutos para que vocês leiam, façam anotações sobre as principais informações desse texto, como, por exemplo, as características dessa prática corporal, quais os benefícios para a nossa saúde, se todos podem praticar ou se tem alguma restrição. Então, vocês têm esse momento aí de 20 a 25 minutos para que vocês leiam e façam essas anotações para a gente ir para o momento depois de socialização. Então, o grupo A vai ficar, né, para ler o texto Benefícios do Pilates, 10 motivos para começar a praticar, ok? O grupo B, os benefícios da yoga, 8 benefícios da yoga, comprovados pela ciência para a sua saúde. E o grupo C vai ficar com um texto que fala sobre o Tai Chi Chuan, 10 benefícios e como começar a praticar. Tudo bem? Então, vocês têm esse momento agora. Eu vou organizar a turma em 3 grupos. Nesse momento é um momento de leitura, de concentração e de fazer anotações para a gente ir para a nossa parte depois de socialização, tá? Vou distribuir os netbooks para os grupos também, ok? Certo. Bom, feita essa parte de leitura pelos grupos, a gente vai agora para a nossa socialização dos textos lidos. Lembrando que cada grupo leu um texto diferente que falava de uma prática diferente dentro, né, desse grupo aí de ginástica de conscientização corporal. E aí eu vou fazer umas perguntinhas, cada grupo vai ter o seu momento de falar. O grupo A, o B e o C vai estar falando, comentando sobre a primeira perguntinha, a segunda perguntinha e assim por diante, tá? Então, na primeira perguntinha que eu faço para vocês é o seguinte: qual ginástica de conscientização corporal o texto se referia? Essa é fácil, né? A gente já tinha falado sobre o nome dos textos, então quais foram os 3 que a gente leu? Isso, Pilates, Yoga e Tai Chi Chuan, certinho. Quais as características destas ginásticas que o grupo encontrou no texto? Então, quais foram as características que vocês encontraram?
Quais que são os benefícios que essas práticas trazem para a nossa saúde? Legal, muito bom, né? Quais que são as principais capacidades físicas que estão envolvidas nessa prática? A gente consegue identificar aí pelo menos 3 que é em comum nessas 3 práticas, né? Boa flexibilidade, força, resistência. Por que será que essas 3 elas estão envolvidas nessas práticas corporais? Exatamente, porque elas têm relação com a nossa saúde. Quando a gente fala em capacidade física, a gente tem o grupo de capacidades físicas que são voltadas para a nossa saúde e a gente tem o grupo de capacidades físicas que são voltadas para as práticas esportivas ou corporais. E o que essas práticas têm em comum diante do que a gente já falou tudo aqui? Isso, muito legal, tá bom? Então, só para a gente fazer uma síntese aqui do que a gente trabalhou hoje na nossa aula, então a gente falou sobre as características das ginásticas de conscientização corporal, a gente falou sobre exemplos, né, tipos de ginástica de conscientização corporal, e a gente falou também dos benefícios dessas práticas para a nossa saúde, certo? Joia? Tenha um bom dia, turma. Nossa aula se encerra aqui. Até mais, até a próxima.